Poder do alto contra as hostes da maldade. Quer saber sobre isso? Fica comigo. Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É um privilégio, é um prazer muito grande poder estar convosco mais uma vez. Eu quero agradecer a todos os inscritos desse canal. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão participando do grupo EBD com João Gomes. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão cooperando, interagindo com suas perguntas, com suas opiniões. Quero agradecer a todos. E quero convidar você que ainda não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes, e quero convidar você a estar participando desse canal. Quero convidar você a ativar o sininho, a deixar o seu like. E ativando o sininho você vai receber todas as notificações com relação àquilo que nós colocarmos no YouTube para que você possa assistir. Nosso propósito aqui é edificar a sua fé, é compartilhar conhecimento bíblico, é compartilhar a palavra de Deus. Então, não deixe de deixar o seu comentário, não deixe de deixar o seu like. Abençoe o nosso canal. Senhores, a proposta hoje na lição 10, ela é muito interessante, tá? E eu quero já vos dizer que eu quero me prender ao texto de Atos capítulo 8, que está na leitura bíblica em classe. Eu não quero me prender ao contexto histórico de Samaria, não quero me prender com relação à sua fundação, não quero me prender sobre esses pontos, né, as diferenças entre judeus e samaritanos. Por quê? Porque essas informações você já tem aqui, você já tem todas essas informações na sua revista. Então o meu objetivo aqui é fazer uma exposição de Atos capítulo 8 e você vai colocando cada ponto no seu tópico, no seu respectivo subtópico, tá bom? Então essa é a minha proposta hoje para os que me ouvem. A grande pergunta que nós temos aqui é: o que podemos extrair de Atos capítulo 8, do versículo 5 ao 21? Qual é a mensagem que nós podemos extrair desse texto? Tá bom? Eu tenho certeza que o Senhor lhe dará graça, sabedoria para encaixar isto na sua aula. Vejamos aqui esse detalhe. Olha o que está escrito em Atos capítulo 8, versículo de número 5. Tá? Olha que detalhe. Vou ler primeiro o versículo 4. Mas os que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Versículo 5. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, olha que detalhe importante. A grande pergunta que se faz é: quem era Felipe? Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 5, vai responder quem era Felipe. Felipe era um diácono, tá? Era um diácono, e esse diácono é um diácono diferenciado, assim como os outros possuíam suas características. Olha que detalhe. Quem era Felipe? Foi a minha pergunta. Então, a primeira coisa que temos é: Felipe era um diácono, tá? Quando houve a seleção, né, para o diaconato, com relação aos diáconos, eles fizeram a seleção sobre pelo menos três critérios. Primeiro critério para a seleção, que está em Atos capítulo 6, nós vamos ver aí. A exigência é que esses homens fossem cheios, tá? Que esses homens fossem homens de boa reputação. O primeiro ponto é esse, tá? Homens de boa reputação. É isso que o texto está nos fornecendo aqui agora. Olha aí, ó. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, no versículo 3 do capítulo 6 de Atos, 7 varões. Primeira especificação, primeiro critério, tá? Boa reputação. Homens de boa reputação. Segundo critério, cheios do Espírito Santo. E terceiro critério, além de cheios do Espírito Santo,
também cheio de sabedoria. Então esse foi o critério, né, que os apóstolos, na seleção, na instituição dos diáconos, exigiram. Foram critérios específicos. E Felipe, não só Felipe, como Estevão também, esses homens preencheram esses requisitos. E o que acontece aqui? Olha esse detalhe importante aqui. Olha que detalhe importante aqui. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, tá? Que foi o terceiro ponto. Por quê? Por que Felipe tinha que ter essas características? Por que Felipe tinha que preencher esses critérios específicos? Tá? Olha que detalhe importante. Por que boa reputação? Por que boa reputação? Porque a vida de Felipe era a vida de seu ministério. Isso é um detalhe. A vida de Felipe era a vida de seu ministério. E o seu caráter era a base para o seu trabalho. Então, o primeiro ponto que temos aqui, com relação a quem era Felipe, né, e os critérios específicos, é isso aqui. Então, o que temos? Olha as exigências, elas são claras. Sua vida era a vida de seu ministério, tá? E o seu caráter era a base do seu trabalho. Isso é um ponto importantíssimo. Ou seja, não podia haver um abismo entre sua vida e o seu trabalho. Não podia haver um abismo entre sua vida e seu ministério. Não. Ele tinha que fazer essa diferença. E hoje, infelizmente, nós estamos vendo muitos líderes em descrédito. Nós estamos vendo muitos líderes em que as pessoas já não confiam mais. Homens que ocupam posições de honra, homens que ocupam grandes posições e que às vezes até mesmo tomam conta de grandes megatemplos, tá? Mas em vez de viver uma vida honrável, vivem uma vida desprezível, vivem uma vida totalmente oposta daquilo que é a palavra de Deus. E depois cheio do Espírito Santo. Então, primeiro reputação e depois cheio do Espírito Santo. Por que cheio do Espírito Santo? Porque é o Espírito que o capacita para o ministério. É o Espírito Santo que o fortalece para o ministério. É o Espírito que o capacita para a sua chamada. Sem o Espírito de Deus, o nosso ministério não vai longe. Sem o Espírito de Deus, o nosso ministério não é frutífero. Então ele precisava ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá dons, é o Espírito Santo quem revela, é o Espírito Santo quem opera, é o Espírito Santo quem realiza maravilhas, é o Espírito Santo que opera. E cheios de sabedoria. Aqui está falando de uma sabedoria do alto, de uma sabedoria profunda. Então, olha os requisitos para servir a Deus no ministério, para servir a Deus na obra. Esse é um ponto importante. Então, o versículo 5 diz assim: e descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha que mensagem tremenda. Felipe não pregava prosperidade. Felipe não ficava pregando que se você desse isso ou desse aquilo, você receberia da parte de Deus outras bênçãos. Não, Felipe não pregava isso. Felipe não era o pregador da prosperidade. O centro, o foco, o objetivo de Felipe era Cristo. A mensagem de Felipe era Cristo. Eu lhe faço a pergunta: qual é a mensagem que está na sua boca? Aqueles que vivem pregando coisas materiais, coisas terreais, coisas transitórias, coisas que passam. Esse tipo de pregador empobrece o Evangelho. Esse tipo de pregador empobrece a mensagem da cruz. Não há mensagem mais profunda do que a mensagem dos Evangelhos. Não há mensagem mais profunda do que a mensagem dos Evangelhos. Por quê? Porque os Evangelhos estão centrados em Cristo. Então a mensagem de Felipe
era Cristo. E a minha grande pergunta é: qual é a sua mensagem? Qual é a sua pregação? Olha o que acontecia quando ele pregava a Cristo. Olha o que acontecia quando ele colocava Cristo no centro. Versículo 6. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Escute, quando Cristo é o centro da nossa mensagem, as pessoas prestam atenção. Quando Cristo é o centro da nossa mensagem, as pessoas dão ouvidos. Por quê? Porque Cristo é o único que pode produzir vida eterna. Cristo é o único que pode tirar o homem da situação ruim que ela vive. E olha que detalhe. E a multidão, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia. Você quer que as pessoas prestem atenção naquilo que você diz? Pregue Cristo. Paulo anunciou Cristo. Paulo disse naquela ocasião, com relação lá em Areópago, ele disse: eu não venho a vós com palavras persuasivas, eu não venho a vós com palavras filosóficas, mas eu vim anunciar Cristo. Porque Paulo sabia que a mensagem do Evangelho era o poder de Deus. O centro da mensagem de Felipe era Cristo. E olha que detalhe importante. Um homem cheio de espírito, cheio de sabedoria e de boa reputação. Um homem que tinha conhecimento. Felipe possuía conhecimento. Um pregador que não tem conhecimento não deve nem sequer abrir a boca. O pregador precisa de conhecimento. Você precisa conhecer as Escrituras. Isso revela que Felipe tinha conhecimento. Hoje estamos vendo muito blá blá blá. Tem gente por aí dizendo, e eu discordo, tem gente por aí dizendo que os pregadores, que os ministros, os que ensinam, estão vomitando teologia. Toma cuidado, hein? Se não fossem os grandes teólogos, se eles não fizessem parte da nossa história, muitas heresias tinham entrado dentro da igreja e destruído suas bases. Ora, teologia, teologia, estudo sobre Deus, tratado sobre Deus. Então, se o pregador ministra a teologia, que fala sobre Deus, é porque ele está cheio. Do que é que você está cheio? Não tenho nada contra, mas tem muita gente, tem muitos lugares substituindo a palavra por testemunha. Testemunha não modifica a vida, o que muda a vida é a palavra. E ele disse que eles ouviam, o texto diz que unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam. Olha isso aí, hein? Prestar atenção ao que Felipe dizia. Olha a conjunção explicativa. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha os resultados de um homem com boa reputação. Olha os resultados de um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Quais eram os sinais que Felipe estava fazendo? Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha que detalhe. Olha que detalhe. A mensagem alcançou os ouvidos e os olhos daqueles que ouviam Felipe. E se cumpre aquilo que Jesus disse em Marcos capítulo 16. Se cumpre aquilo que Jesus disse em Marcos capítulo 16.
Olha que texto interessante. Olha o que Jesus disse. Olha o que está escrito aqui nos Evangelhos. No capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão as serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, estava se cumprindo na vida de Felipe aquilo que Jesus disse. Aquilo que está registrado nos Evangelhos. No versículo 7 está se cumprindo esta mensagem de Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Então, quando a mensagem chegou em Samaria, através de Felipe, lembrando que Jesus já havia levado a mensagem lá, né, em João capítulo 4, e depois a mulher samaritana anunciou Cristo lá. Mas quando Felipe leva o evangelho aqui, algo acontece. Os espíritos imundos são expulsos, tá? Que são evidência dos sinais daqueles que creem. Então olha aí, ó. Além de ser um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, era um homem cheio de fé. Porque os sinais o seguiam. Os sinais o seguiam. Isso é um detalhe. Como é que eu sei? Os espíritos imundos saíam. Paralíticos e coxos eram curados. E o texto diz: e havia grande alegria naquela cidade. É isso que o Evangelho causa. O Evangelho, ele traz uma alegria ultra circunstancial. Está acima da circunstância. Olha o adjetivo grande. Havia, aqui podia estar, e havia alegria naquela cidade. Mas o texto coloca, mas havia grande alegria, mega alegria. Na onde? Naquela cidade. Por quê? Porque o Evangelho chegou. Aonde o Evangelho chega, aonde Jesus chega, circunstâncias são mudadas. Mas olha o detalhe. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos entendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Olha o que temos aqui. Aí você vai entender aqui, o versículo 9, você vai lá para o terceiro tópico. No terceiro tópico, você vai ver aqui, ó, quem era Simão. Tá? Olha que detalhe. Quem era Simão? Antes da chegada de Felipe a Samaria, ali estava Simão, o mágico. Um entre os vários impostores que afirmavam possuir os segredos da natureza e comunicar-se com o mundo invisível, dedicando-se ao ocultismo e ao curanderismo. Tudo isso se chama artes mágicas, superstições populares e práticas enganosas, sob a égide do príncipe das trevas. Simão era aquele homem que estava debaixo da égide de Satanás. Simão era aquele homem que era o cavalo do diabo. Era isso que Simão era. Tá? Então o que acontece? O que acontece? O texto nos informa aqui que Simão, né, olha, isso é um detalhe importante. Simão fica impactado com aquilo que acontece através de Felipe. Tá? Através de Felipe. E olha que detalhe interessante. No versículo 11. Atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Simão era um homem que enganava o povo. Era um homem que, com seu ocultismo, com suas artes mágicas, iludia aqueles que estavam lá. Mas quando Felipe chegou lá, qual era a mensagem de Felipe? Porque o texto diz no versículo 5 que ele pregava a Cristo. Mas quando chegamos no versículo 12, nós vamos ver o que é que Felipe pregava. Porque no versículo 12 ele diz assim, ó: mas como cresce em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus. A mensagem de Felipe
era acerca da Basileia, do reino de Deus. E Jesus falou sobre o reino. Jesus falou assim para Nicodemos: Nicodemos, você não pode entrar no reino se não nascer de novo. Jesus falou sobre o reino. João Batista falou sobre o reino. Tá? E a do nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, o nome que está acima de tudo, o nome que é todo poderoso, o nome que perdoa pecados, o nome que sara, o nome que levanta, o nome que purifica o homem. Olha que detalhe. E do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. O que isso quer dizer? Olha o que a dispersão causou. A dispersão fez com que eles pregassem o Evangelho. O Evangelho foi anunciado. E o texto diz: e creu, porque ele ficou impactado, até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Simão ficou de boca aberta. Simão ficou assustado. Ficaram atônitos. Por quê? Por causa dos sinais que se faziam. O diabo pode até tentar imitar, mas não consegue. O poder de Deus está acima. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Olha o impacto que o Evangelho trouxe à cidade de Samaria. Olha que detalhe. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Olha que detalhe. Simão se torna membro da igreja através do batismo. Mas Simão ainda não havia se convertido. Simão se torna membro, porém ainda não havia se convertido. É o que o texto está dizendo aqui. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Felipe não teve aqui nesta ocasião um discernimento de quem era ou da situação que estava Simão, porque ele se batizou. Ele se batizou. Então o que temos aqui nesse versículo? E creu até o próprio Simão. O que é que nós temos aqui nesse versículo? Nós temos aqui a mesma tentativa de infiltração de Ananias e Safira na igreja. Olha que detalhe. Nós temos aqui a mesma tentativa, né, na igreja que houve lá em Jerusalém. E agora nós vemos uma nova ameaça, tá? Uma nova ameaça, só que agora em Samaria. Porque lá atrás, com Ananias e Safira, o que ocorreu foi a avareza, né? A avareza hipócrita. E Simão, aqui, o que nós podemos ver é o misticismo idolátrico. É o que nós podemos ver. Então o Evangelho enfrentou e ainda enfrenta a religiosidade carregada de misticismo. Olha só, ele se batizou. O texto diz aqui, ó, que ele se batizou, ó, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe. Só que, olha o que acontece, quando os apóstolos que chegaram lá, começaram a colocar as mãos sobre as pessoas, pela imposição das mãos receberam o Espírito Santo, ele revelou que o que houve ali não foi uma verdadeira conversão. Esse homem não se converteu verdadeiramente. A palavra simplesmente mexeu com o seu intelecto. O que ele viu simplesmente mexeu com o seu intelecto. Mas não houve uma conversão profunda. Não houve realmente uma mudança
uma transformação, uma metamorfose na vida de Simão. Então Pedro diz o seguinte, mas lhe disse Pedro, mas aqui é uma conjunção adversativa, mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Olha que detalhe. Ele estava cuidando que o dom de Deus se comprava com dinheiro. Ou seja, ele tentou comprar com dinheiro o poder do Espírito Santo. Ele tentou comprar com notas o poder do Espírito Santo. Senhores, infelizmente, desde aquele dia, dos dias dos nossos pais na fé, nos dias dos apóstolos, né, a tentativa de transformar o evangelho em comércio é muito grande. A tentativa de negociar o que é espiritual é muito grande. A tentativa é muito forte. Então é daqui, desses versículos, né, 18 e 19, que nós temos, desse versículo, desses versos aqui, que nós encontramos o termo simonia. É aqui, que significa comprar, anotem aí, que significa vender cargo e privilégios espirituais. É daqui que encontramos esses termos, o termo simonia. Então o que Pedro faz? No versículo 20, Pedro usa uma conjunção adversativa aí. Você está enganado, não se compra poder espiritual, não se compra poder espiritual. Jesus disse lá atrás em Marcos capítulo 16, versículo 17, que estes sinais seguirão os que creem. Aí Pedro diz, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Pedro então desmascara Simão. A mensagem aqui é que Simão está sendo inspirado pelo diabo. A mensagem aqui é que Simão está sendo instigado, orientado pelo próprio diabo. Porque se nós lemos o versículo 22, olha aqui, ó, no versículo 21, ele diz assim, tu não tens parte nem sorte nesse ministério ou nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E qual foi a reação? Qual foi a reação de Simão? Qual foi a reação de Simão? Olha o versículo de número 22. Olha o que ele diz. Arrepende-te, pois desta tua iniquidade. Irmãos, olha o que ele disse. Arrepende-te desta tua perversidade. Arrepende-te desta tua situação. E ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Olha o que acontece aqui. E o versículo 24 ele diz, respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Olha o que acontece, senhores. Ele não se sentiu capaz nem de orar por ele mesmo. Então ele pede aos apóstolos, orem por mim. Orem por mim. Mas aqui não houve arrependimento. Aqui não houve mudança. O que houve aqui é simplesmente um remorso. Ele estava com medo do juízo em que seria aplicado a ele. Ele estava com medo do juízo que seria aplicado à sua vida. E concluindo aqui a nossa lição, esta exposição, o versículo 22 e 24, né, na qual ele está com medo de um juízo vir sobre ele, versículo 22 e 24, nós percebemos aqui que ele não mostra um verdadeiro arrependimento, mas que queria se esquivar, queria escapar do juízo.
E qual é a evidência de que ele não se arrependeu? Fica comigo. Justino Marte, tá? Nativo de Samaria, ele testifica que Simão morava em Samaria e que mais tarde mudou-se para Roma. Olha isso aí. Isso é um detalhe histórico. Onde continuamente, olha aqui, ó, ele se mudou para Roma, onde continuou seus enganos. Ou seja, ele não teve mudança de vida. Isto quem diz é Justino Marte, por isso que eu estou lendo aqui. E sem falar que havia as lendas posteriores, né, diziam que ele se tornou inimigo do cristianismo. Ele se tornou um arqui-inimigo, ele se tornou um herege. Então essa é a crença que havia nesses dias. Concluindo a mensagem, o versículo 25 diz assim: tendo eles, pois, testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias de samaritanos anunciaram o Evangelho. Ou seja, anunciaram a Cristo, levaram as boas notícias. Então, senhores, que você possa ter aí uma excelente aula. E espero ter te ajudado com esta exposição. Peço sua generosidade, deixe o seu like e também deixe o seu comentário. Deus te abençoe.